Hi everyone, good afternoon. Today we are learning about first conditional. Hoje nós vamos aprender um pouco sobre primeiro condicional. Eu já deixei aí para vocês no Google Classroom o assunto, né, para que vocês possam entender melhor esse conteúdo. E eu quero deixar aqui uma dica simples, ele não é um assunto difícil, super fácil, né? Só lembrar da regrinha, o inglês tem essa praticidade, né, na gramática, e se você prestar atenção na regra, você aí consegue, sem problema nenhum, resolver essas questões. Então, quando eu penso assim, em first conditional, confesso a vocês que a Bíblia, ela vem ao meu coração. Por quê? Porque a palavra do Senhor está cheia de condições, falando sobre a obediência. Ele não vai usar essa regra, né? Embora eu achei o versículo que eu vou compartilhar hoje usando first conditional, mas a regra dele em si, da condição, né? Ela sempre vai usar a cláusula se. Toda condição tem um se, né? Então a palavra do Senhor, ela está cheia de condições. Olha, se você obedecer, geralmente está relacionada à obediência, né? E aí diz, as bênçãos do Senhor te alcançarão, né? Então a palavra do Senhor, ela está assim repleta de condições. Se você obedecer, se você me ouvir, e por aí vai, né? E eu acho muito legal, né? Porque Deus, ele nos orienta em tudo. Então, se a gente quer ser abençoado, se a gente quer ser feliz, se a gente quer ter saúde, tudo isso vai trazer para nós uma condição, tá bom? Então, falando do versículo aí, vamos ver qual foi o versículo da Bíblia que eu achei que tem o first conditional. Olha aí o texto, né? O versículo, ele se encontra em 1 John chapter 4, verse 4. 1 João, capítulo 4, verso 4. First, 1 John, chapter 4, verse 4. Olha aí que eu fiz questão de colocar assim diferente a cor, né, da condicional. Sempre a condicional, ela vai ter um se. If, se. If God is for us, se Deus é por nós, olha o verbo aí, né? Nós temos aqui o verbo to be, e isso por isso que a gente fala tanto dele, que ele está em vários lugares. Who can be against us? If God is for us, who can be against us? If, se God, Deus, is, for us, por nós, who, quem, can, pode, be, ser, against us, quem pode ser contra nós. Então, olha aí que legal, fica aí para a tua meditação. Se Deus é por nós, quem é contra nós? Lembrando que, né, a gente tem que estar ali, ó, na obediência, porque todas as bênçãos do Senhor, as bênçãos do Senhor, aliás, estão condicionadas à obediência. Deus pode abençoar o desobediente, se ele quiser, ele pode. A Bíblia diz que o sol nasce sobre justos e injustos, né? Porque Deus ama, ele não ama as nossas ações erradas, mas ele nos ama. Então, como funciona, Rose? Qual é a regra para usar o first condicional? É simples. Primeiro você usa o if, como você viu ali, ó. Você vai usar o if, ok? Vou colocar mais para cá um pouco, porque ele sumiu na hora da apresentação. Então, vai ter sempre if, porque if é uma condição, se não é uma condição. Então, if, a regrinha é essa, if plus, que é o mais simple present, né? Você vai ter o simple present simples, plus, que é o mais modal verbo.
Geralmente se usa o will, mas é mais comum, aliás, ver o will, mas podemos usar o might e o can. E aí, depois que você usa o will, ou might, ou can, ok? Você vem colocar um pouco mais para lá, porque ficou muito apertadinho aqui. Então, depois do modal verbo, with can plus verbo, ok? Verbo. Então, essa é a regrinha básica. Qual é? Nós vamos usar o if, nós vamos usar o simple present, o modal verbo e o verbo. Claro que tem o complemento da frase. Vamos ver aqui alguns exemplos. Ó, deixa-me ver aqui. Temos alguns exemplos aqui. If, observe, if it's sunny, aí você pode observar aqui o verbo to be, mais uma vez, Rose. It is, não é ele é, ela é. Sim, mas se tratando de tempo, ele fica não traduzido como ele é, né? É está. Por exemplo, it's raining, está chovendo, tá bom? Então, se, observe que está aqui com uma cor diferente para destacar. If it is sunny, se estiver, olha a condição, se estiver sunny, ensolarado, we will go, olha o will aí, go, verbo, nós aprendemos que o will é um modal verbo, ele não tem tradução, mas ele vai modificar o verbo que vem depois, ele vai fazer uma mudança no verbo que vem à frente. Então, we will go to the beach. Nós will go, iremos à praia, ok? Vamos ver mais um exemplo aqui de um condicional, first conditional. Lembrando mais uma vez, if é necessário, né? Porque se é uma condição, tem que ter um se. If I have time, se eu tiver tempo, I will correct the test. Observem, gente, que o first conditional são possíveis situações, né? Que têm suas consequências no futuro. Quais são as possíveis situações? If it's sunny, se tiver ensolarado. Quais são as consequências no futuro? Se tiver ensolarada essa condição, we will go to the beach. Nós iremos para a praia. Qual é a condição da segunda frase? If I have time, se eu tiver tempo, é uma condição. Porque se não tiver tempo, não vai acontecer. If I have time, I will correct. Olha aí o will, o modal verbo, colocando o verbo correct para o futuro. Detesto, o complemento da frase é detesto. If I have time, é uma condição, se eu tiver tempo, I will correct the test, eu corrigirei as provas. Vamos ver aí mais outro exemplo. If it rains tomorrow, se chover amanhã, qual é a condição? Se chover amanhã, o que é que a possível consequência de se chover amanhã? I can't go to the park, ok? I can't go to the park. Deixa eu voltar aqui, ó. Nós vimos aqui que é if, volta aqui, né? Qual é a regrinha dele? If, mas o simple present, que é o verbo no presente, né? Mais o modal verbo, ou will, ou can, ou might, que é quem posso, might eu poderia, é uma condição, e mais o verbo e o complemento. Então vamos aí para mais uma condição. I can't go to the park. Observem. Rose, pode trocar? Pode. O que separa eles é uma vírgula. Vocês veem aí que nós temos aí duas. Ela pode ser invertida, né? Mas vocês observem aí que ela é formada de duas sentenças. A primeira, if I have time. A segunda, I will correct the test. Então, first condicional ele tem duas sentenças, elas são divididas por vírgula. A primeira começa com if, mas posso trocar. Observem.
if it rains tomorrow, I can't go to the park. Se chover amanhã, eu não posso ir para o parque. Mas eu posso inverter? Posso. I can't go to the park if it rains tomorrow. Eu não posso ir para o parque se chover amanhã. Em português ou inglês, isso não vai alterar as condições, né? Se eu colocar a sequência, a frase, né, de forma invertida, contanto que eu siga aí as regras. Qual é a regra? Primeiro, tem que vir aqui, ó, já no caso da invertida, né, o modal verbo e o verbo. Qual é o modal verbo aqui? Can, ele está na forma negativa, can't, ok? O verbo é go, é ir. Aí a primeira sentença. A segunda sentença, qual é a regra? If, que é a condição. Aí nós temos aqui o verbo to be, ok? Nós temos o verbo rains, rains, e o complemento da frase. Então, lembre-se, posso inverter? Pode, não tem problema nenhum, seguindo essas regras. Mas o mais comum não é que seja a única forma correta, o mais comum é que a gente geralmente usa assim, né? Se eu for, por exemplo, eu poderia dizer, se eu for para Recife, eu irei para o Shopping Center Recife. If I go to Recife, ó, if, a condição, I go, verbo ir, e o verbo, if, condição, go, verbo, to Recife, complemento da frase, vírgula, I will go, eu irei, to the Shopping Center Recife, eu irei para o Shopping Center Recife. Aí tá vendo aqui, ó, primeira, vamos voltar aqui, ó, ok? Então, nós vemos aí esses 4 exemplos. Eu quero dar um exemplo aqui. Quando eu penso em first conditional, eu lembro de um colega, né, quando eu estava na Escócia, que ele fazia disso uma piada. Qual era a frase dele que nos fazia rir? Ele dizia o seguinte, deixa eu inserir aqui uma cor que chame mais atenção. Então, qual é a regra do first conditional? If. Vamos lá. Então, if, aí ele inverte. I will go. If I will go, se eu for, I will be. If I go, perdão. If I go, porque a condicional se e o verbo if I go, se eu for, I will be there. Se eu for, eu estarei lá. Olha qual é a condição para estar lá. É se eu for. If I go, I will be there. Eu achava essa bem interessante e engraçada, né? Porque realmente a condição de estar lá é se eu for. Então, super fácil, gente. Assim, não tem nada que seja difícil no first conditional. É só você lembrar. Primeiro, if, que é a condição. Se não é uma condição. If. Depois vem o quê? O verbo. Depois do verbo, se tiver um complemento na frase, tudo bem. Nesse caso aqui, que eu mostrei para vocês, né? Aqui, ó. If I go, I'll be there. Simples. Ela não tem um complemento. Aí a segunda parte, qual é? I will be, não é o futuro, depois o verbo, depois o complemento, se tiver. Então, if I go, I will be there, ok? Simples, qualquer dúvida, dificuldade, me procura no privado e eu vou estar à disposição de vocês, tá bom? God bless you, have a nice weekend, bye bye.